Apresentar. Aqui um pouquinho do chat. Tá aparecendo aí, tá aparecendo aqui no celular também, que tá aparecendo para vocês. Pronto, pessoal. Quem quiser falar alguma coisa, abre o microfone, que eu vou acompanhar aqui e vou olhando pelo celular também. Tá dando para visualizar direitinho? Quer que eu amplie mais? Vocês conseguem ver? Tá dando para ver direitinho, gente? Amplia mais, Márcio. Amplia mais, pronto. E agora? Melhorou? Tá bom. Pronto, tá. Boa, faço a leitura, né? Então, a gente vai começar com a parte de geometria espacial. Vocês podem observar, né? Então, novamente, eu vou dividir em algumas partes. Essa é a parte 1. Provavelmente eu vou fazer 3 ou 4 partes, mas vamos uma introdução, né? Os sólidos geométricos, eles têm... O que são sólidos geométricos? No que nós estudamos as figuras planas, né? Nós temos as figuras tridimensionais. E aí, por que tridimensionais? Porque são 3 dimensões. Eles têm largura, comprimento e altura, tá certo? Ou a gente pode falar também essa largura e comprimento, eu posso falar largura, comprimento e profundidade. Também tem essa forma de se abordar isso aí, né? Eles têm os sólidos geométricos, são 3 classificações: poliedros, não poliedros, né? O que são não poliedros? Porque pode ter outra denominação, outra nomenclatura. Corpos redondos, tá certo? A gente vai já destrinchar essas informações. E os irregulares, tá certo? Eu tenho sólidos geométricos que podem ser chamados de poliedros, tem os que são chamados de corpos redondos e tem os que são chamados de irregulares. Quais são os elementos que eu posso ter, né, nesses sólidos geométricos? São 3. Mas é obrigado, é essencial que tenha os 3? Não, certo? Mas pelo menos um deles vai ter, certo? Quais são eles? Faces, tá bom? Eu não vou fazer a leitura completa do material, não, tá bom, meus amores? A gente vai fazer, assim, pegar os pontos principais. Esse material vai estar disponível para vocês daqui a pouquinho, espero, né, que o Clés e o meu computador ajudem a postar, tá certo? São 3: faces, arestas e vértices, tá certo? Isso aqui vocês já viram tanto no fundamental quanto, se não me engano, ano passado com a Thalia, no segundo ano. Aqui é só para reforçar, isso aqui é só revisão, tá bom? Faces, arestas e vértices, tá certo? E aí é interessante a gente falar disso aqui, né, porque a gente está falando de coisa tridimensional, mas é importantíssimo ficar atento a isso aqui, porque isso aqui é quase batata, caiu uma questão do Enem. Planificação. O que é isso? Eu já falei isso nas aulas anteriores, numa questão sobre a caixa de sapato. Até na revisão, eu acho. Na revisão eu falei isso, né? A questão da caixa de sapato planificada. É eu pegar o quê? Acho que eu tenho até aqui uma caixa aqui. Vou usar como exemplo. Peraí. É como se eu pegasse a caixa de sapato, tá certo? É como se eu pegasse a caixa de sapato e eu começasse a desmontar ela, ó. Eu saísse abrindo as várias partes dela. Você consegue visualizar. Ó, a minha caixa, ela estava tridimensional, mas aí eu abro ela e eu consigo deixar ela bidimensional. Tá certo? Ela toda desmontada, ela também retinha, sem os vincos, ela vira um plano, tá certo? Inclusive na revisão, se não me engano, foi na revisão, nós passamos uma questão dessa. Então é muito comum cair questão dessa aí, planificação. E aí você visualiza as arestas,
os vértices e as faces, tá certo? É como se eu pegasse todas as faces que estão em várias posições e colocasse todas elas rentes em uma mesma posição, tá certo? O nome dos sólidos varia, né? Varia conforme as características, tipo, né? Tem as classificações baseadas em algumas características, da mesma forma dos polígonos e também conforme a quantidade de faces. Aí temos aqui alguns exemplos, tá certo? De sólidos geométricos. Nós temos aí em vermelho. Opa, tem alguma mensagem aqui? Não, no chat não. Deixa só eu. Só um minuto. Nossa, capitando aqui. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Temos aí, né, o exemplo, o cilindro, tá certo? Temos aí o cilindro, temos o cone, temos o cubo, ok? A pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular e o prisma triangular, tá certo? Aqui, nós não temos nenhum exemplo de sólido geométrico irregular, certo? Muito cuidado, porque esse irregular ele vai aparecer em 3 pontos de 3 classificações diferentes, tá certo? Tem a geral e tem a dentro dos poliedros, tá certo? Dentro dos poliedros também os regulares e os irregulares, cuidar para não confundir esse irregular, tá certo? Porque em cada situação esse irregular representa uma coisa diferente, só para chamar a atenção de vocês. Tá dando para acompanhar? Ou tá muito rápido? Tem alguém aí? Pra mim tá de boas. Nossa. Tá de boas? Certo. Vamos continuar, né, Lucas? Então, bora lá. O que são, né, esses não poliedros? Tá bem aqui, ó. Não poliedros, corpos redondos. São, né, aqueles que têm uma forma arredondada. Tipo, ó, tá os 3 aqui o grupo, ó. O cilindro, o cone e a esfera. São o que nós chamamos de corpos redondos. Beleza? O que são poliedros aqui? O cubo, a pirâmide, né? Essa outra pirâmide. Notem que nós temos aqui, ó, 3 tipos de pirâmide, tá certo? Todas as pirâmides têm uma característica bem específica, tá certo? Que nós vamos adentrar nisso nos próximos materiais, certo? Mas percebam que, ó, o que determina o tipo da pirâmide é a face que ela se apoia aqui, ó, que a gente chama de base, né? A base da pirâmide. A gente vai ver isso mais à frente. Aqui, por que hexagonal? Porque a base dela é um polígono, é um hexágono. Triangular, porque a base dela é um triângulo. Quadrangular, porque a base é um, né, quadrado, tá certo? Temos aqui, dentro dos poliedros mais famosos, o paralelepípedo, né, que é o exemplo da caixa que eu utilizei aqui, a caixa de sapato, né, a caixa de um perfume, se for aquela mais padronizada, sem ser uma caixa muito enfeitada, é um paralelepípedo. O cubo, que é o exemplo do dado, né, caixa d'água. O prisma, tá ok? São os poliedros mais famosos. E é aquilo que eu falei, dos 3 elementos, para ficar mais fácil de ilustrar aqui, né? O que é o que aqui, né? Face, essa parte amarela, são as laterais, tá ok? São as laterais. Onde a gente pode apoiar, são os pedaços de plano, né? As partes laterais. Arestas são isso de vermelho. Eu costumo dizer, tá certo? Comparar um sólido geométrico, para ficar mais fácil, como se a gente estivesse dentro de um ambiente, tipo uma sala, tá ok? Pode ser uma sala, e a sala pode ter vários formatos. A face é como se fossem as paredes, né? O chão, se for bem forradinho, o teto. As arestas são as emendas entre as paredes, a parede com o chão, a parede com o teto, tá certo? Os vincos, ou os vincos, né? Quando você dobra uma roupa, geralmente, ou então quando você pega um lençol novo e tal, ou que você lava com a sua, sei lá, doméstica, mãe, tia, seu pai, sei lá quem que tá lavando, e se a pessoa passar,
fica uma marquinha, né, na roupa, na roupa de cama, na roupa de vestir, e por aí vai, no seu vestuário. E a gente chama aquilo de vinco, é a mesma coisa. Se eu pegar aquela caixa lá, ó, que eu desmontei, você vai ver que ela tem umas marquinhas, ó. Não sei nem se dá pra ver, gente. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, a minha câmera aqui, ó. Ver se dá pra ver. Ó, bem aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, essa marquinha aqui, ó? Saindo um pouquinho da apresentação. Essa marquinha aqui é uma aresta. Quando eu dobro a minha caixa, ó, aqui, ó, é uma aresta. Ainda, deixa eu voltar aqui, que o negócio tá ruim aqui. A coordenação motora não é muito boa, não. Ah, é pra cá. Ó, é uma aresta. Tá aqui o fundo, tá aqui uma lateral e tá aqui o fundo. Só que quando eu pego aqui olhando por dentro, ó, tem uma dobrinha, um vinco, né? Isso é uma aresta. E os vértices são essas quinas. Sabe a quina que você bate numa mesa e tal? Se a mesa fosse um puff, por exemplo, você pegar um banco, um tamborete, não, um tamborete todo envelopado, a quina é o que nós chamamos de vértice. São pontos, tá certo? Como diz aqui, né? Face, cada uma das faces do sólido, né? Aresta, une os lados do sólido. E o vértice são pontos de união das arestas. Tá bom? Mas você pode olhar também assim, o que é vértice? São as quinas. O que é aresta? Os vincos, né? As dobras aqui. E o que é a face? É toda essa superfície aqui, que eu vou juntando até formar o sólido. Tranquilo? Podemos passar para frente? Sim. Né? E aí, só voltando aqui um pouquinho, vocês vão observar, né, que, tipo, esses vincos, a gente só não vai ter onde? Né? Tipo, esses vincos a gente vai ter na esfera. A esfera também não vai ter vértice. Mas no cilindro, ó, eu tenho um face. Eu tenho a face de cima, a face de baixo e uma face lateral aqui. O cone, eu tenho a face de baixo, tem essa face aqui. E também vai ter um vértice. Só que a esfera não tem tudo. Então, por isso que a gente pode... Né, tudo é sólido geométrico, a gente vai subdividindo em poliedros, né, corpos redondos e os irregulares, certo? O irregular, Márcio, que não tem aqui, que tu falou, seria o quê? Vamos dar exemplo. Vamos supor que eu faça uma escultura de um coração, tá certo? A escultura de um coração, eu faço o mapa do Brasil em 3D, né? É irregular. Isso aí não vai seguir. Geralmente, há quem diga da seguinte maneira, né? Os sólidos geométricos, poliedro tem as definições, né? Para ser um poliedro, os corpos redondos. O que não for um ou o outro, se encaixa em irregular, entendeu? Vamos descendo aqui. A classificação dos sólidos está relacionada com o número de lados, tá certo? E o polígono de sua base. O sólido mais comum na geometria são os sólidos regulares. Vamos lá. O que é um poliedro? Certo? Poliedro, né, são sólidos que são limitados por regiões planas poligonais, ou seja, o poliedro vai ser um sólido geométrico que vai ser limitado por polígonos. As faces serão polígonos. O que são polígonos? Lembrando lá da figura plana, né? São figuras geométricas delimitadas por segmentos de reta. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Que eu saio pré-moldado, que eu saio levantando, colando, até que eu monto o sólido geométrico, né? Atenção, né? Não existe poliedro que não possua em sua superfície exterior uma parte não plana, tá certo? Então, todas são pedaços de plano. E aí ele reforça aquela informação, tá certo? Já foi falado, né? O que limita o poliedro é chamado de face, né? São essas partes planas, tá certo? E aí essas faces, ó, dependendo da posição que ela tá, observem o seguinte nesse desenho. Deixa eu sair aqui um pouquinho para ver como está a visualização de vocês. Ou layout ruim desse Class não, desse Meet, depois que atualizaram. Nem eu consigo visualizar, imagine vocês. Vamos ver aqui.
Deve ser esse aqui. Ah, tá aqui a apresentação. Nem eu acho, imagino vocês. Ó, observem o seguinte. Percebam que aqui eu tenho uma pirâmide, tá certo? E aqui eu tenho um prisma. Ah, né? Mas você nem falou disso aqui ainda, vou já falar aqui, tem uma das classificações. O que é que eu posso observar? Ó? Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono. Aqui embaixo dessa pirâmide eu tenho um polígono, que é um pentágono. E aqui nas laterais eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então eu tenho um pentágono. Eu tenho um pentágono na base e eu tenho triângulos aqui na lateral. Então tudo isso daqui que está fechando, formando a pirâmide, são chamadas de faces. Mas, dependendo da posição, ela pode ser chamada de... Esses triângulos são chamados de faces laterais. Por quê? Porque fica na lateral do poliedro. E essa facezinha, que é o pentágono aqui embaixo, é chamada de base, né? Ou face da base, ou base. Da mesma forma aqui no prisma, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho novamente um pentágono aqui em cima, como se fosse a tampa, tá certo? E um pentágono aqui embaixo, como se fosse um fundo. E nas laterais, aqui vocês vão visualizar retângulos, mas é muito normal a gente chamar também de paralelogramos, tá certo? Por que mais paralelogramo? Porque o meu prisma, ele pode ser assim, bem em pezinho, que a gente chama de prisma reto, tá certo? Prisma reto. Por quê, mas? Porque ele forma uma altura com o apoio dele. Então, se é uma altura, forma 90 graus. Mas eu também posso ter o prisma oblíquo, que aí, essas arestas aqui não vão ser perpendiculares ao apoio, elas vão ser inclinadas, né? Oblíquas, tá certo? Mas aqui vocês estão visualizando que tem, né, umas facezinhas retangulares aqui, aqui pode chamar de paralelogramo. Então, esse pentágono que tem aqui em cima e esse pentágono que tem aqui embaixo, nós chamamos de base. Base superior, base inferior. E no prisma elas são iguais, tá certo? E esses retângulos aqui nós chamamos de faces laterais, que é o que ele fala aqui, né? As arestas podem receber nomes especiais dependendo da sua localização em um poliedro. A aresta da base, isso também acontece com a aresta, tanto as faces quanto a aresta, e a aresta lateral. Tipo aqui, a aresta que está aqui formando o polígono, nós chamamos de o quê? Arestas da base, ou aresta da base. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, com 5 em cima, nós temos 10 arestas que são o quê? Da base. E essas arestas que vêm aqui, ó, de cima até embaixo, nós chamamos de arestas laterais. Mas eu sou obrigado a saber disso? É bom que você saiba, porque muitas vezes as questões elas não trazem os desenhos e elas atribuem informações especificando onde é que elas são. Como assim? A aresta lateral de um prisma, a aresta lateral de uma pirâmide, tá certo? E tem que saber, peraí, essa aresta é qualquer uma, né? Ela tem que estar numa posição específica, tem que estar num local específico, ela está em cima, embaixo, ela está em pé, está deitada. Isso é muito importante para vocês, tá certo? E aqui vem as classificações que eu falei que são variadas. Ó. Os poliedros podem ser classificados de duas formas. Ah, sim, não, perdão. É outra coisa, que eu estava vendo 3 classificações, eu fiquei... Porque são duas, né? Os poliedros podem ser classificados de duas formas, né? A primeira forma de eu classificar eles é essa daqui, ó. Eu classificar ele em 3 grupos. Prismas, pirâmides e outros, né? Pirâmide vai ser o quê? Vai ser aquele poliedro que ele vai ter um vértice bem aqui em cima, tá certo? Eu vou ter o polígono, né, um polígono para ser a base, e a partir daqui eu saio puxando segmentos de reta do vértice aqui em cima até cada vértice do polígono embaixo. Tipo quando tem aquele negócio, a casa apresentar um exemplo bem prático. Não sei se alguém aqui já foi no museu e o cara, tipo, coloca um parafuso lá no teto, né, um museu, um Dragão do Mar, sei lá, coisa assim. Eu já vi algumas obras assim. O cara pega, põe, tipo, um parafuso lá no teto, ou então um gancho daqueles, bota uns parafusos no chão e faz exatamente uma pirâmide. Ele sai puxando uma linha de lá até cada parafuso que está no chão, formando uma pirâmide. Só que, assim, as faces não foram formadas, mas eu consigo perceber que eu poderia, né, se ele coloca tipo um pano, alguma coisa, formaria faces.
tá certo? Essa é a principal característica da pirâmide. E o que vai determinar o tipo da pirâmide, né, a gente vai fazer um material só sobre pirâmide, tá certo? Pirâmide é um negócio bem show de bola. Pode lapiar o teorema de Pitágoras que dá certo, né? Razão, seno, cosseno, tangente, que daqui pelo legal que só. É isso. Eu tenho um vértice suspenso, né? Eu tenho uma base, que é um polígono, e aí eu vou ligar segmentos de reta desse vértice suspenso até cada vértice do polígono, que é a base. E aí eu vou formar o que a gente chama de pirâmide. E aí esse polígono que está na base vai determinar o tipo da pirâmide. Tipo, aqui é uma pirâmide de base hexagonal, ou pirâmide, aliás, pentagonal, né? Ou pirâmide pentagonal. Se for um quadrado, né, como tem um exemplo lá, pirâmide de base quadrado, pirâmide de base hexagonal, se for um hexágono, e por aí vai. O prisma, qual é a característica dele? Ele vai ter duas faces que são o mesmo polígono. Lembrando que essas faces, né, são chamadas de bases, tanto faz se eu virar de cabeça para baixo de um jeito ou do outro. Elas têm a mesma medida, ou seja, elas são congruentes. E elas são paralelas. Né? Essa figurazinha que está aqui em cima é exatamente a mesma figura que está aqui embaixo. Ela não pode ser nem um pouquinho maior. Certo? Beleza? Ele é reto, porque né, essa arestazinha aqui, né, bem pezinho, ele formou uns 90 graus. Se fosse um pouquinho inclinado, né, essa face viria um pouquinho para cá, e aí ela seria oblíqua, a gente chama, né, prisma oblíquo. Ah, outra coisa, além das faces superior e inferior serem bases, serem idênticas, serem congruentes, serem o mesmo polígono, essas faces laterais, de duas umas, né? Se ele for reto, vai ser retângulo. E se for oblíquo, serão paralelogramas. Ok? Tranquilo? E todo poliedro que não se encaixar, né, nem na definição de pirâmide, nem na definição de prisma, como está aqui dizendo, será classificado no outros. A mesma coisa que eu falei lá nos sólidos geométricos, né? O que não for corpo redondo, o que não for poliedro, vai ser rebolado no grupo dos irregulares. Tranquilo? Bora aqui devagarzinho. Eu falei aqui em cima que tem dois tipos de classificações, né? Duas formas de se classificar os poliedros. Uma é essa, classificar em pirâmide, prisma e outros. E a outra classificação é a que classifica somente em regulares e irregulares, tá certo? E o que são, né, poliedros regulares? Também são chamados de poliedros de Platão, tá certo? Né? Por que é que eles são chamados dessa forma? Porque esses poliedros, eles possuem todas as faces com a mesma medida, né? Todas as faces são idênticas, tá certo? Lembram lá dos polígonos regulares? Os polígonos regulares são aqueles em que todas, né, os lados têm a mesma medida e, consequentemente, todos os ângulos internos têm a mesma medida, tá certo? É só pegar aquela ideia e traz para cá. A diferença é que agora não são os lados, agora são as faces, que são todas idênticas, tá certo? E são 5 tipos, né? Eu coloquei aqui a ilustração e o nome de cada um, né? O tetraedro, tá certo? Tetra, 4, né? Pode ser chamado também de pirâmides de base triangular. No tetraedro, todas as faces são triângulos equiláteros. Ok? O tetraedro. Quem joga negócio de RPG já teve muito contato com um dado parecido com esse, né? Que é um dado de 4 faces, tá certo? O tetraedro é muito utilizado, é um exemplo de o dado de RPG, né? Um dos dados. Quem joga RPG também, né, tem definição, né? Possui 4 faces semelhantes ao triângulo equilátero. O hexaedro, também conhecido como cubo. Mas essa palavra hexa. Por que hexa? Porque são 6 faces, né? Um cubo tem 6 faces iguais. Todas as faces são, né, um quadrado. Outro exemplo é um dado, né? O dado comum que a gente utiliza. Quem joga RPG também, né, conhece esse dado, esse estilo aí, que é o octaedro, que é o dado que vai de 1 a 8, tá certo? É como se a gente pegasse uma pirâmide e a outra pirâmide, né, de base quadrada, e colasse. E eu vi só a parte de fora, né? Ele tem 8 lados e todos os 8 lados são, né, são triângulos equiláteros também. Já vimos 3. Temos o dodecaedro, tá certo? Que é um polígono regular, um poliedro, né, regular, em que
todas as 12 faces, tá certo? Se você lembrar das nomenclaturas lá dos poli, né? Dodecágono, né? O que tem 12, tá certo? Dodé, né? Que significa 12. E todas as faces são pentágonos. Todos os pentágonos com a mesma medida, né? Todos os pentágonos regulares. E temos o icosaedro. O icosaedro, né? Tem 20 faces iguais, né? E todas essas 20 faces são um triângulo. Tranquilo? São os 5 polígonos regulares, né? Ou para chamar também de polígono de Platão, que existem, tá certo? E aí, como eu falei, né? A gente pode classificar os poliedros, né? A segunda classificação, somente em regulares, que são de Platão, e os irregulares. Fica só uma curiosidade também, e aí eu confesso para vocês que eu nunca decoro isso aqui, que há também uma relação que existe entre esses 5 tipos de poliedros regulares que são associados aos elementos da natureza, né? Água, ar, fogo, terra. Água, ar, fogo, terra. Eu acho que é metal, o quinto. Eu não me lembro agora, né? São 5 elementos da natureza. Tá certo? Cada um representa um elemento. Vamos fazendo comigo aqui a conferência. Vai. Ar, fogo, terra, água. Mas tem um quinto que eu não me lembro. Quem é o quinto elemento? Até um filme, né? O quinto elemento. Há quem diga que é o amor, né? Mas não é, não. É aqui nessa definição, nessa associação, que eu acho que é metal. Confesso que agora falha a memória. Mas é só uma curiosidade, tá certo? Isso aqui a gente não cobra em prova, não, tá bom? Quem quiser pesquisar depois a associação dos poliedros de Platão com os elementos da natureza, aparece fácil, só dá uma bugada. E agora a segunda, né? Bora lá. A segunda classificação da segunda forma de se classificar os poliedros, tá certo? Aí entra, né, os prismas, tá certo? E as pirâmides, os prismas e as pirâmides, né? Aqui eu tenho vários exemplos de prisma. O prisma também ele pode ser classificado conforme as suas bases, né? Aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo são triângulos. Notem que aqui, ó, eu tenho um triângulo na parte de cima, triângulo na parte de baixo, mas na lateral, ó, 1, 2, 3, são retângulos. Aqui, quadrangular, tá certo? Prisma quadrangular não necessariamente é um cubo sempre, tá certo? Aqui, beleza, mas ele poderia ser mais esticado, certo? Tipo um vidro de um perfume, daqui a pouco é mais comprido. O prisma pentagonal, por quê? Porque a base, né, é um pentágono em cima e um pentágono embaixo. A mesma ideia para os outros. Aqui, todos eles, né, não tem dizendo aqui, mas todos eles são do tipo prisma reto. Por quê? Porque essa linhazinha lateral, de todas as faces laterais, é perpendicular, é bem em pezinho. Alguém mandou alguma coisa no chat aqui? Deixa eu ver aqui. É o ETE, Lucas? A gente era metal. Mas interessante isso aí. Eu vou dar uma conferida depois, na próxima aula eu comento bem direitinho, tá certo? Vamos continuar, né? A definição do prisma aqui, né? É um poliedro irregular formado por duas bases poligonais iguais, ou seja, são idênticas e paralelas, além de paralelogramos em suas faces laterais. Já ouvi falar disso aqui, né? Aqui a gente está vendo, aqui nós estamos visualizando retângulos, porque ele é reto. Se ele fosse oblíquo, ou seja, um pouquinho inclinado, tá certo? As bases continuam paralelas, mas aí ela vai, tipo, é como se já se pensa assim um pouquinho, né? A linha. É o que eu falei, né? Os prismas retos aqui, ó, os retos, as arestas verticais, né? Ou seja, laterais são perpendiculares à base e os oblíquos possuem a aresta oblíqua, ou seja, inclinada. Aí, ó, de novo, o irregular que eu falei, ó. O meu, né, prisma regular, certo? O meu prisma é quando ele pode ser classificado em regular e irregular, tá certo? De nós, mas esse negócio de regular e irregular confunde que só, né? Tá falando de regular um bocado de vezes, sendo que cada um numa situação diferente, tá bom? Os prismas regulares é quando a base é um polígono regular, ou seja, um polígono bem bonitinho, com todos os lados de mesma medida.
E os prismas irregulares são aqueles que a base, né, a base não é um prisma, não é um polígono regular, tá certo? Tipo, aqui, ó, vamos dar exemplo. Aqui eu posso ter um triângulo bonitinho, um triângulo equilátero na base em cima e embaixo. Mas se esse prisma ele for tipo um triângulo isósceles, ele já deixa de ser um prisma triangular regular. Ele passa a ser um prisma triangular irregular. Isso ficou claro? Ou ficou alguma dúvida, gente? De tanto eu falar irregular. Deu para entender direitinho? É só lembrar de polígono. Tranquilo? Podemos seguir para frente? Aqui dá alguns exemplos, né? O prisma oblíquo, vou ter colocado um desenho, vacilei aqui, pra vocês visualizarem. Na próxima aula eu vou implementar isso aqui. O prisma oblíquo de base triangular é esse mesmo negocinho aqui, é esse mesmo aqui, a diferença é que ele não tá retinho assim, ele seria inclinado, tá certo? Todos os oblíquos é inclinado, tá bom? Em resumo, né, os que mais aparecem, né? Prismas são caracterizados por serem poliedros com duas bases congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, que são paralelogramas. Se ele for reto, serão retângulos. E os mais comuns que aparecem é o prisma triangular, o cubo, o paralelepípedo, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. São os que mais aparecem, os prismas, né? Partezinha de cálculo agora, vamos sair da definição, né? A área de um prisma. Como é que eu calculo a área de um prisma, tá certo? É como se eu quisesse, vamos dar exemplo, eu quisesse envelopar ele, eu quisesse tipo, embalar ele para presente, né? Quanto de insufilme que eu precisaria para embalar ele, para empacotar, tá certo? Aí eu tenho que dividir ele, né, a área dele em duas situações. Eu tenho que calcular a área lateral, tá certo? Que eu tenho que calcular esses retângulos e somar. E eu calculo a área das bases, tá certo? Esse aqui é algo bem simples, tá certo? É só você decompor e depois fazer. Bora lá, ó. Tanto que ele separa. O que é a área lateral? Né? São as faces laterais de um prisma, que são sempre paralelogramos. Então, qual é a fórmula? Base vezes a altura. Tá certo? Calcular a área de um paralelogramo é base vezes a altura. O que vai acontecer, tá certo? Geralmente, na lateral, se ele for regular, ou seja, né, a área da base for um polígono regular, todas as faces laterais têm a mesma área. Então, você calcula uma e multiplica pela quantidade que tem arrodeando ele. Aí eu descubro, né, tanto que ele fala do N aqui, ó, é o número de faces laterais que ele tem. N vezes a base vezes a altura. Depois eu calculo a área da base. Aí como é que eu vou calcular a área da base, Márcio? Depende. Depende de quê? Depende de qual figura está formando as bases do meu prisma. Porque se for um triângulo, eu vou usar a forma do triângulo. Se a minha base for um quadrado, eu uso a forma do quadrado. Se a minha base for um hexágono, eu uso a forma do hexágono. E por aí vai. Tá certo? E a área total? A área total vai ser o quê? Vai ser tudo. Vai ser a área que eu calculei da lateral somado com a área da base, né? Tem que se lembrar o seguinte, se eu calcular, né, na definição de prisma, a parte de baixo, a base inferior, não é idêntica à base superior, eu preciso calcular duas separadas, mas não. Você pode calcular só uma e multiplicar por 2, porque não é a mesma coisa, tá certo? Então, a área total vai ser isso, vai ser a área das bases, tá certo? A área das bases, que é a base inferior, somado com a base superior, e mais o que arrodeia ele lateralmente, a área lateral. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Gente, ó, em termos de definição, né, é basicamente isso aqui. E o volume de um prisma. É muito comum a gente saber calcular a área de um cubo ou de um paralelepípedo, que é o quê? Comprimento, largura vezes altura. Tá certo? Mas e se não for um paralelepípedo e um cubo, como é que eu vou fazer? É bem simples, só precisa saber a área da base e a altura, tá certo? Que dá certo do mesmo jeito. Tipo, eu tenho um hexágono ou um triângulo na base do meu prisma. Eu não posso fazer só
largura, comprimento e altura, senão vai dar errado. Eu calculo a área da base, que eu já fiz lá no cálculo da área total, né, quando precisei calcular a área da base também, e multiplico pela altura. Pronto, faço só isso. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, mas não entendi não. Tu falou, não entendi. Olha aqui, ó, um exemplo. Tentando para visualizar aí direitinho. Estão vendo essa figura, ó? Aqui eu coloquei a ilustração, tá certo? Mas ele poderia muito bem só o texto, ser só isso aqui, ó. Apareceu uma questão tipo de US, tá certo? O US não gosta de contextualizar, não gosta de desenho. Sem desenho, só isso aqui, ó. Calcule a área da base, né? Isso tem um erro de digitação aqui, ó. Tem que mexer esse documento, né? De um prisma hexagonal regular com a aresta da base, ó. Notem aquilo que eu falei no começo, ó. A aresta da base. Então, tem que saber, essa aresta é aqui embaixo ou essa em pé? Ficou claro aquela observação que eu fiz, né? Se não tivesse desenho, você ia ter que saber para onde é que fica o 3, onde é que fica o 11. Porque se você trocar bola, dá um cálculo, dá um resultado completamente diferente. E aqui está o desenho. A área da base, ou a aresta da base, ou seja, essa que fica aqui, ó, rente ao apoio, né? 3 centímetros. E a aresta lateral, tá certo? E poderia também trazer no lugar dessa altura o termo aresta lateral, que é isso aqui, ó, 11. Tá certo? Aí como é que eu calculo a área lateral? Bem simples, ó. A base desse prisma é um hexágono regular. Se eu olhar de cima, ou seja, numa perspectiva, esqueci o nome, lá da geografia, que até o símbolo da ONU é visto o globo de cima, esqueci agora o nome. Polar, né, de cima. Esqueci agora. Tem um nomezinho específico para isso. Quem lembrar, até o final da aula, me avisa aí. Me alerta. Então, bora lá, ó. É um hexágono, né? Se eu olhar de cima, tá certo? Eu vou ver justamente essa figura aqui, ó. Eu tô olhando aqui a base superior, mesmo em cima da base inferior. E aí eu formo triângulos, ó, que aqui mede 3, e aqui eu não sei quanto é que mede, mas tem como eu descobrir. Tem a formulazinha que eu trouxe aqui pra gente não perder muito tempo, que a área do hexágono é o quê? É A ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Por que vezes 6? Porque isso aqui é justamente a área de cada triângulozinho desse aqui. Né? Se eu aplicar a teorema de Pitágoras, bonitinho. Né? Esse A é o apótema. Né? Para quem não sabe, o apótema é a distância do centro até aqui, esse lado, perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Né? É a altura desse triângulozinho aqui. Beleza? Quanto era aqui? Mede quanto? 3, tá certo? Né? E o hexágono, ele forma, se ele for regular, ele forma 6 triângulozinhos que também são equiláteros. Então, isso aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Então, lá desse triângulozinho menor, mede 3. É só substituir, tá certo? 3, né, no lugar do A, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes a raiz de 3 dividido por 4. Eu posso simplificar, né? Aqui, o 6 por 2, né, que fica 3. 3 vezes 9, 27 sobre 2. Não precisa nem passar por essa conta aqui do 54, né? Eu posso fazer direto. Aí o que acontece? A área do hexágono é 27 raiz de 3 sobre 2. Só que aqui a gente calculou só de 1. O meu prisma, ele tem 2 bases. Tá certo? A de baixo e a de cima. Então é só multiplicar por 2. Corta 2 com 2. Sobra que a área da base é 27 raiz de 3 centímetros quadrados. E se ele pedisse, né, a área lateral, como é que eu ia fazer? Olha, gente, que moleza. É só você observar que eu tenho 6 faces, que são esse retângulozinho de 3 por 11. 3 vezes 11, 33. E pegava esse 33 e multiplicava por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque todas essas faces são idênticas. 6 vezes 33 dá 198, né? 6 vezes 33. 198. E se eu quisesse a área total? Era só pegar esse 198 com mais 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Posso juntar, Márcio, o 27 com o 118? Ou com o 198? Não, porque
Aqui ao lado do 27 tem esse raiz de 3, né? Poderia se fosse 198 raiz de 3. Tranquilo ou tá muito rápido? Vocês acompanharam a linha de raciocínio aí da área lateral? Manifestem-se, meus amores. Ô, Márcio, esse 27 raiz de 3 é porque, tipo, tem duas bases, né? Aí tu cortou por dois. Isso. Ok. Tá certo? É Por que eu as multipliquei duas por bases. 2? Porque ele pede a área da base. E o prisma, ele tem obrigatoriamente duas bases, um em cima e um embaixo. É como se fosse, ele tem que ter o fundo e a tampa. Aham. Vamos dar exemplo, Márcio, se eu pegar uma caixa de sapato, tu desmontou aqui, ó, na base de sapato, tá aqui que eu desmontei, e se eu tirar a tampa, é um prisma? Não. Ficou claro? Para ser prisma tem que ter duas bases, né? Quem são as bases? São as faces, que são polígonos idênticos, ou seja, congruentes, tem as mesma medida, a mesma área, o mesmo tamanhozinho, e aí elas são paralelas. Ficou claro, Elias? Só para reforçar essa informação, é muito importante isso. Sim, sim. Acontece de, às vezes, vocês encontrarem questões, e aí fiquem atentos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto. Foi até bom o Elias fazer essa pergunta, porque ia passar batida essa informação, frisar essa informação para você destacar. Nós temos a área lateral, que é só a parte, né, em pé, certo? Nós temos a área das bases, que é a tampa e o fundo. A gente pode usar esse termo, tá bom? Tampa e fundo, para vocês fixarem melhor na cabeça de vocês. E também nós temos a área total, que é quando junta tudo, né? Se você calcular a área das bases, tá certo? Juntar com a área lateral, você só soma e tem a área total. Acontece que em algumas questões ele usam, ou Elias, o seguinte termo, ao invés de usar área da base, ele usa área total da base. Ou seja, ele não quer só de uma base, ele quer das duas. Mas muito cuidado para você não confundir área total da base, que é só a área das bases, né? Pegar a área de uma com a da outra. Você pode calcular só uma e multiplicar por 2, porque elas são idênticas, entenderam? Isso aí é o 2. Por que multiplica por 2? Não confunda área total da base com só área total. A área total é tudo. E às vezes algumas questões usam o termo o S, às vezes gosta disso, viu? A confundir. A área total da base é só a área das bases. É a mesma coisa, não precisa desse total. Ficou claro? Ok, Elise? Sim, sim. Eu fiz entender? Eu acho que eu me estendi um pouco. Segundo exemplo, né? É uma questão de volume. É muito cuidado, porque às vezes, o que acontece nas questões, tá certo? Você tem que estar atento à figura que você está trabalhando, tá certo? Então, você tem que estar com uma base de geometria plana muito boa, para quando ele falar hexagonal, você lembrar, hexágono, o que é um hexágono, tá certo? Porque às vezes é esse tipo de questão, se eu não me engano. Ele não pede você calcular nem a área total e nem o volume. Ele já lhe dá essas informações, pede para você ir voltando para achar as dimensões do poliedro. Tipo, esse é exemplo 2. Qual o volume de concreto utilizado? Ai, não, aqui já né? Essa questão aqui é do volume, é mais para frente que tem outra. Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura? 80 centímetros de espessura, a gente vai ser o quê? A altura, né? Ele não usou a palavra altura, mas espessura quer dizer isso, é a altura. Em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 metros de comprimento. Isso aqui vai formar o quê? Mas é um prisma? É um prisma de base retangular. Ó, eu tenho 4 por 6 aqui na parte de cima, que é o que eu vou ver do chão, e 4 por 6 embaixo, que é o que vai pegar no alicerce. E aí, a altura vai ser o quê? 80 centímetros. Como é que eu calculo? Aqui, o volume, ó, é A vezes B vezes C. No caso aqui, ele está pegando largura vezes comprimento. Só que aqui, ó, se eu calcular a base, como é que eu calcularia a área do chão? Largura vezes comprimento, que é a área da base. Ou seja, se a gente voltar aqui em cima, ó, o cálculo do volume, como é calculado o volume? A área da base vezes a altura. A área da base desse meu concreto aqui, 4 vezes 6, que dá 24. E a altura, 80 centímetros. 24 vezes 80 vai dar esse mesmo resultadinho aqui.
tá certo? 19,2, né? Mas eu não entendi uma coisa, tá certo? 4 vezes 6 vezes 80. Não dá 19,2, não. O que é que tem de diferente aqui, hein? Essa observação. Ele quer a resposta em metros quadrados. Então, vamos converter 80 centímetros para metros quadrados. Lembrando do nosso aulão sobre queimadas, né? Conversão de medidas, que aquela tabelinha serve tanto para comprimento, quanto para área, quanto para volume, que vai mudar a quantidade de casas decimais que eu vou movimentar. Aqui, né? 80 centímetros, né? Transformando para metros, é só dividir por 100. Se são 2 L's, então ela vai andar para a esquerda 2 casas. Então, 1, 2 vira 80 centímetros, são 0,8 metros, ou 0,80 metros, ou 0,800 metros, tá certo? O 0 à direita, na ponta, e o 0 à esquerda, não, né, à direita ou à esquerda da vírgula, né, nas pontas, não fazem diferença, tá certo? Então, fica 24 vezes 0,8, que dá 19,2 metros cúbicos. Se é volume, muito cuidado com isso aqui também, viu, gente? Quando for calcular área, é a unidade ao quadrado, né? Metros ao quadrado, centímetros quadrados, tá certo? E se for volume, é cúbico, metros cúbicos, centímetro cúbico, milímetro cúbico, tá bom? Tranquilo? O último exemplo que eu vou trabalhar. Ó, exemplo 3, né? Uma tenda de lona foi montada no pátio da penitenciária com suas medidas em metros e a forma de um prisma reto. Márcio, eu tô olhando para esse desenho aí, eu não tô conseguindo ver um prisma, não. O que que acontece, gente? É como se ele tivesse deitado. A frente aqui, ó, é um pentágono. É regular? Não. Tá certo? Porque tem a mesma medida, os lados. E a parte de trás não tá vendo, mas essa mesma coisinha aqui. Tá certo? É como se o meu prisma, que a gente vê sempre em pé, eu tivesse deitado ele, arriado. Ele é um prisma irregular. Por quê? Porque a base não é um polígono regular, né? Apesar dele estar apoiado aqui na lateral, tá certo? E aí vocês têm que usar a imaginação de vocês, tá certo? Ó, aqui é uma face lateral, 5 por 12. Se aqui é 12, aqui é 12 também. Aqui é 12, aqui também é 12, 5 por 12. Aqui a altura é 7. Aqui é 6, então aqui é 3 e 3. E aqui é 5, tá certo? Então, muito cuidado. Eu tenho que achar o X. Ele fala o seguinte, a área total da lona, olha aqui, ó, ele diz a área total, foram usados 252 metros quadrados, correspondendo à frente, ao fundo, às laterais da cobertura. Então, frente, fundo, que eu não estou vendo, laterais, né, as duas laterais, e a parte de cima e de cá. Cuidado, tá certo? A gente não vai contar o chão, porque não botaram lona no chão, tá certo? Por isso que ele especificou, tá certo? Então, aqui vai ser a área total como se fosse o prisma todinho? Não, cuidado, viu? Essa área total que ele tá falando que é outra coisa. Bora lá, calcular, ó. Vamos fazendo por parte, você vai destrinchando, que nem na questão da revisão que eu fiz, né? Cálculo de área de figuras, né? Era um quadridimensional que estava planificado. Então, por isso que eu pude colocar para vocês. A área das laterais. Eu tenho 12 por x, né? Ó, a área da base vezes a altura, 12 por x. Como são duas, eu tenho 12 vezes x, 2 vezes 12 vezes x, 24x. A área do teto é 5 por 12. E duas vezes, porque são dois lados do teto. 5 vezes 12, 60. 60 vezes 2, 120. Como é que eu posso fazer essa questão, né? A parte da frente, eu tenho que me lembrar que na parte da frente, tá certo? Eu tenho aqui um trapézio. Beleza? Como é que calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura. A altura aqui vai ser 3. Fazendo o cálculozinho bonitinho, depois multiplicando por 2, tá certo? Eu vou ter essa formulazinha aqui, né, do trapézio. Depois é só somar tudo. O valor que eu achei aqui, tá certo? 6x mais 42,
que é a frente e atrás. 24x são as paredes laterais. O mais 120 é a parte do teto. O mais 6x mais 42, que é a parte da frente e de trás. Tudo isso tem que dar quanto? Tá certo? Tem que dar esse valorzinho aqui, ó, 252. Montando a equação, eu descubro que a altura, né, da parte mais baixa da tenda é 3. Beleza? Questãozinha bem clássica, bem bonitinha. Uma caixinha de papelão, olha, a caixinha, né, que eu desmontei de papelão, tem a forma de um prisma reto de base quadrada. Cada informação dessa daqui significa alguma coisa, né? Como sempre, é obrigado vir desenho? Não, eu coloco desenho já para ajudar no exemplo. Prisma, o que é um prisma? Ah, é um poliedro que vai ter faces laterais, que podem ser retângulos ou paralelogramos, né? Lembrando que paralelogramo, o retângulo também é um paralelogramo. Reto, opa, é bem pezinho, formando de 90 graus. Então, eu vou ter retângulos, terei retângulos nas faces laterais. Base quadrada. Opa, eu tenho um quadrado, então as arestas da base são todas iguais. 6 centímetros de lado e a altura H. O volume dessa caixa é 288 centímetros cúbicos. Calcule corretamente o valor de sua área lateral. A partir do volume, eu consigo descobrir quanto é essa altura. Por quê? Como é que eu vou calcular o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura, né? Aqui eu coloquei H, tá certo? Né? Peguei um exemplo pronto. O H aqui é a altura, né? Que é em inglês, né? Ai, gente. Foi com todo. E aí, o volume, quanto é a área lateral? Se é um quadrado de que mede 6, 6 por 6, 36. 36 vezes H. 36H é igual a 288. O 36 que está multiplicando passa dividindo. 288 dividido por 36, a altura é 8. Acabou a questão? Não. Porque eu quero saber a área lateral. Se aqui é 8, vou fazer 6 vezes 8. Dá quanto? 48. E agora é só pegar 48, que é a área de 1, e multiplicar por quanto? 1, 2, 3, 4, porque são 4 faces. 48, né? Ó, 6 vezes 8, 48. Vezes 4, porque são 4 faces laterais, 192 centímetros quadrados. Tranquilo? Gente, alguma dúvida? Não, pode continuar. Eu encerro por aqui a aula de hoje, gente. Já são 11h04, tá certo? Mesmo pensando no atraso, porque eu tava com probleminha técnico, tá certo? Ei, vou ver se... Oi? A gente vai ver a volume da pirâmide só na próxima aula, né? Na próxima... É o Richardson, né? Não, é o Elias. Opa, vai estar parecida, viu, Elias? Sim, na próxima aula a gente vai ver pirâmides, a gente vai entrar em pirâmide. Eu vou esclarecer alguma dúvida do formulário, tem 2 questões que são de conta, se alguém tiver alguma dúvida, e a gente prepara o material de pirâmide e a rocha. Aí a nossa sequência vai ser essa, né? Falamos de prismas hoje, né? Introdução ao sólido geométrico, as classificações, prisma. Próxima aula, pirâmide. Na seguinte, corpos redondos, provavelmente a gente vai falar de cilindro e de cone, ou então só cilindro, cone e esfera, geralmente cone e esfera é numa aula só, e depois a gente fala de funções, o que der para falar, né? Função de primeiro grau e função de segundo grau, lembrar de tudo, fazer um resumão. Mas... Nós só temos 7 encontros, né? Até o dia da prova, na verdade. Márcio, o senhor ainda vai abordar esse ano logaritmos? Não vai dar tempo, não. A gente tem que focar logaritmo, dificilmente cai questão, cai uma vez perdida. Tá certo? Mas geralmente cai só uma, 2. Uma ou duas, a gente tem que focar, garantir mais questões, né? E com certeza cai em questões de tridimensional, a parte tridimensional, a parte de volume, de área, de poliedro, corpos redondos, a parte de trigonometria, área de figuras planas. Faltou uma coisa, não.
Próxima aula a gente fala de pirâmide, a gente vai falar de pirâmide, cone, e depois eu tenho que falar de planificação, que é isso, né? Que é eu pegar a figura e visualizar ela planificada, porque muitas vezes tem questão de Enem, já caiu muito, se vocês pesquisarem, que assim, planificação de figura, aliás, poliedros planificados, a planificação de poliedros no Enem, vocês vão ver muitas questões, tá certo? Que ele, tipo, ele diz qual é o poliedro, ele dá as definições, as especificações, e diz, esse poliedro planificado, qual é a figura? Você tem que identificar, você tem que ter uma abstração muito boa, né? A sua imaginação tem que estar ok. Você saber os conceitos e conseguir imaginar aquilo que ele está descrevendo ali e conseguir visualizar, além da figura montada, verificar ela toda planificada, né? Toda aberta, como se tivesse colocado sobre uma mesa. Ei, ok, gente? Vou ver se até meu dia eu consigo, antes que eu dar a sua pergunta, viu, Lucas? Eu vou ver se até meu dia eu consigo que meu computador me ajude e postar o formulário para vocês e esse material, tá bom? O formulário, lembrando, são 4 questões, 2 questões de teoria, tá certo? E 2 questões de cálculo, mas vocês não precisam me enviar. Eu preciso só que vocês, ao preencherem o formulário, marquem como concluído. Na verdade, quando eu vinculo a atividade assim, quando você preenche o formulário, ele já marca como concluído, né, gente? Só me esclarecer a dúvida, eu estava com essa dúvida ontem. Marca. Às vezes. Às vezes, né? Mas confiram, tá bom? Confiram, que aí facilita o meu trabalho de fazer a conferência de quem fez, quem não fez, e poder correr atrás de quem não fez. Lembrando que vale diária, viu? Vale 1 ponto na diária, de você já do 4º bimestre. Sim, Lucas, quer que você falar? Nessa última questão aí, ó, da área lateral, né? Por que multiplicado por 4 e não por 6? Já que tem 6 fácil. Não, homem, olha aqui, ó. Presta atenção, ele quer a área lateral, ele quer só dessas em pé, Lucas. Não é total, não. Tá certo? Cuidado, fica atento a isso. Tá? 1, 2, 3, 4. E se ele pedisse, só vou calcular por 6, calcular por 6, se ele pedisse total, se fosse um cubo. Porque tudo seria igual, entendeu? Ficou claro? Gente, por hoje é só, tá certo? Márcio, uma dúvida. Opa, quem mais? Lá na questão lá do exemplo que deu que calculava a área do hexágono, né? É que precisava usar a apótema. Pra gente descobrir a apótema, tem que fazer Pitágoras com a metade do lado. Também, tem as formulazinhas. Com a metade do lado do... Não, eu falei apótema, porque eu tava no sentido de apótema, eu tava lendo alguma coisa de apótema, mas não é apótema não, viu, gente? Esse aqui não é de apótema, é de aresta. Perdão, viu? Só corrigindo aqui um equívoco, tá certo? No meu discurso, na minha explanação. Esse A é de aresta, tá certo? Tanto que não é o apótema, é 3. Porque aqui, ó, se você observar, ele é um triângulo equilátero. E o apótema seria a altura. E a altura no triângulo equilátero não é a mesma medida da aresta, tá bom? Ok. Perdão, é porque eu tava falando sobre apótema de manhã, tava respondendo umas questões. Aí quando eu vi o A aqui, em hexágono, tá certo? Ei, Márcio. Tipo assim, né? Aplicavelmente, qual é a utilidade do apótemo no hexágono? Complicar nessas O apótemo é só para você encontrar a altura. Só isso. É a altura do triângulo que forma o hexágono regular. É só isso. Ei, Márcio, esse negócio do éter, né? Que Oi. eu tava vendo, é das galáxias, homem. Tem essa parada cósmica. É um negócio mais massa isso aí, mas é massa. Não sabe nem disso aí, só sabia dos 4. É um lance muito louco, né? O cara imaginar que, tipo assim, uma figura geométrica correlaciona a um elemento e esse elemento, tipo assim, tem a ver com a perfeição, né? A harmonização do universo, tá? Essas coisas. Mas é massa aí, você começa a ler, é muito show isso aí. É complicado só por curiosidade, porque a gente não usa isso aqui, né? Nem o nosso foco é nem o S, né? Isso aí não vai cobrar. O octaedro está relacionado a qual elemento, né? Não cai uma questão dessa, tá bom? É só para efeito de curiosidade. Mas quem tem, né, um tempinho a mais, tem curiosidade e quiser se aprofundar, é uma parada muito massa.
Do mesmo jeito que os números, né? Eu acho que era, agora eu confesso, acho que era Platão também, que ele associava cada número, né, cada algarismo a um elemento, né? O 1, o 2, o 3, o 4, né? Configura com polígonos e os polígonos tipo uma energia, né? Energia que cada número tinha. É muito massa aí. É mais a prova de astronomia, né? Que faz essas coisas. Cara, eu não sei se. Eu acho que não chega mais Acho perto que de é, porque astronomia, mas faz... negócio de astrologia, né? Não Astrologia, né? Não. Isso aí mesmo, que eu confundi. Uma parada de energia, de signo e tal. É astrologia. Deixa eu só finalizar a gravação aqui, tá certo? Que a gente vai continuar a live aqui. Quem quiser comentar mais um pouquinho, eu não me aprofundo muito nisso aí, não, né? Mas assim, para quem tiver acesso à live, né? Esse foi o material da nossa aula de hoje, é 20/10, tá ok? Né? Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos. Novamente reforçar, continue em casa, tá certo? O negócio tá ficando feio de novo, né? Temos uma redução de mortes aí, mas a contaminação está aumentando, né? Segunda onda na Europa e o negócio está começando a subir a maré por aqui também, tá certo? Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus, para quem é de Deus, né? E quem for de outra coisa, fique aí com as suas coisas, tá certo? Que eu respeito a todos. O importante é ter energia positiva, né? Deixa eu ver se eu pauso a gravação aqui, né, galera? Ei, mano, o senhor vai deixar essa live gravada aí, o senhor vai disponibilizar o link aonde no Classroom?